Amém? Amen. Glória a Deus. Glory be to God. Quero compartilhar uma palavra com você. I want to share a word with you. Amém? Amen. Então abra sua Bíblia comigo aí no livro de Lamentações. So open your Bible with me in the book of Lamentations. Lamentações capítulo 3. Lamentations chapter 3, Quero ler a partir do versículo 1. reading from verse 1. Lamentações Lamentations capítulo 3, a partir do verso 1. chapter 3, starting on verse 1. Acompanhe aí mesmo sentado como você está, acompanhe comigo. Follow along in your own version with me. Diz assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como urso à espreita, como leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso. A minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aleluia. Hallelujah. Se nós parássemos de ler esse texto, If we stop reading this text, no verso 19, upon verse 19, muitos de nós talvez desistiríamos many of us would perhaps give de up servir a Deus. on serving God. Porque a história de Jeremias é uma história que pode ser Because Jeremiah's story comparada a muitas histórias de pessoas que estão aqui nesse lugar. is one that can be compared to many stories in this place. Jeremias, ele nasceu com uma promessa. Jeremiah was born with a promise. Se você voltar aí no capítulo, no livro de Jeremias, é um livro antes desse, por favor, se você puder voltar. If you can, please go back in the book of Jeremiah. No the livro de one that's Jeremias, before no that, capítulo 1, on verse 1, no versículo 4, in verse 4, in chapter nós 1, vemos verse aqui 4, como Deus chama Jeremias. we see here how God calls Jeremiah. Jeremias capítulo 1, Jeremiah chapter 1, a partir do verso 4. starting on verse 4. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar.
E nessa manhã eu estou falando para homens e mulheres And this morning I'm speaking to men que and foram women escolhidos por Deus who were chosen by para God ser boca profética, to be para prophetic ser uma now, voz to be a profética prophetic voice nessa in geração. this generation. E a palavra nessa manhã, se eu posso dar um tema, And if I could give a title to the é sermon this como morning, manter a fé is how to keep the em faith momentos difíceis. in hard moments. Como manter a fé How to keep the faith em momentos difíceis. during the hard times. Deus te escolheu. God chose Diga para alguém you. do seu lado, Deus Tell your neighbor, God te escolheu. God chose you. Deus te escolheu. God chose you. Deus te escolheu. God chose you. Deus nunca se esqueceu de você. God has never forgotten about Deus you. nunca se esqueceu de mim. God has never forgotten Ainda about nos me. momentos mais difíceis da nossa jornada, Even in the hardest times of our journey, nas crises do nosso casamento, in the crisis in our marriage, no momento onde não tinha dinheiro na conta bancária, during the times we had no money in our bank nos accounts, momentos onde os amigos tiveram que intervir the moments our friends needed to intervene, para que você tivesse talvez o que comer, so that you would perhaps have something to talvez eat, diante de um diagnóstico contrário, perhaps a diagnosis. Deus te escolheu. God chose you. E Ele nunca se esqueceu de And você. He has never forgotten about Porque you. assim como os problemas de Jeremias eram problemas pessoais, Because just like Jeremiah's issues are os personal, meus problemas são pessoais. my problems are personal. A minha dor é pessoal. My pain is personal. Os meus medos são pessoais. My fears are personal. A minha fraqueza é pessoal. My weakness is personal. As minhas lutas, My struggles, elas são pessoais. they're personal. A minha falta de dinheiro, My lack of money, ela é pessoal. it's personal. Mas eu quero dizer para você But I want to tell que assim you como os seus problemas são pessoais, that just like your problems are personal, você tem um Deus que é pessoal. you have a personal God. Você tem um Deus que é pessoal. You have a God Então, that's quando você personal. tiver num problema pessoal, So once you have você your não personal precisa buscar problems, ajuda na economia do país. you don't need to seek help in Você the não precisa economy. esperar que o médico te dê um diagnóstico You don't need to wait for the doctor to give you a contra o que diagnosis você está lutando, that's against what you're porque fighting. você pode ir para Ele. Because you can go Porque to o Him. Deus que eu sirvo, Ele é pessoal. Because the God that I serve is personal. E nós, como batistas, And as Baptists, temos sempre nós dizemos we usually say que você precisa aceitar Jesus como Senhor that you need to accept Jesus as Salvador Lord and Savior. pessoal. You're personal. Porque os seus problemas podem ser pessoais, Because your problems might be personal. mas o Deus que você serve, Ele é pessoal. But the God that you serve E also Deus is. escolhe Jeremias. And God chooses E Ele Jeremiah. diz, antes de formá-lo And He says, before I formed no you ventre, in your mother's eu escolhi. womb, I Então chose you. Deus, Ele está acima dos seus problemas. So God is above your Porque você problems. foi escolhido antes de viver o problema que você está vivendo. Because you were chosen before you lived the Você problem foi you're living. escolhido antes daquele pai te abandonar. You were chosen before the father Você foi abandoned escolhido you. antes de ser abusado. You were chosen before you were Seja abused. fisicamente, Either physically, emocionalmente. emotionally. Deus te escolheu antes de você ter nenhum centavo na sua conta God chose bancária. you before you had a penny in your Deus bank te account. escolheu antes das pessoas falarem mal contra você. He chose you before people spoke Deus bad diz para things Jeremias, about you. eu o escolhi God tells Jeremiah, I antes chose de você you nascer. before you were born. Eu separei. I separated you. Os seus problemas, eles aconteceram depois que você nasceu. Your problems happened after you were Talvez born. até hoje você está enfrentando muitos problemas, And perhaps these days you're facing many issues. mas Deus te escolheu antes dos problemas. But God chose you before Então, the os seus problems. problemas não podem ser maior do que o Deus So the problems cannot que é be greater pessoal. than this God that's personal. Assim como ele foi pessoal para Jeremias. Just like he was personal to E Jeremiah. ele disse, olha, eu te escolhi, não tenha medo, And he says, look, I chose pois you, eu don't be estou com afraid, você para protegê-lo. because I'm with you to Diz o protect Senhor. you, says the Lord. A justiça não pode te proteger. Justice cannot protect you. Seus líderes não podem te proteger. Your leaders can't protect you. Muitas vezes o cônjuge não pode proteger o outro. Many times a spouse cannot protect Muito the other. menos seu patrão pode let te alone proteger. Your boss can protect Um you. green card não pode te A proteger. green card cannot Uma drive protect license não pode te you. A proteger. driver's license cannot protect O ambiente muitas vezes não pode te you. The proteger. environment many times Mas can't. Deus te escolheu. But God chose you. E Jeremias, ele está frustrado. And Jeremiah is frustrated. Como manter a fé em momentos How difíceis? to keep the faith during the hard O livro times. chama Lamentações de The Jeremias. book is called The Lamentations of Porque Jeremiah. Jeremias, ele está se lamentando. Because he's lamenting. E se fosse possível inserir mais um livro na Bíblia, And if it's possible to insert another book in the Bible, talvez você gostaria de inserir o seu. perhaps you'd like to insert your own. Reclamações. Complaints. Problemas do Márcio. Marcia's problems. Murmuração Complaints do Pedro. from Pedro.
reclamações do Júnior. Complaints from Junior. Eu queria dizer para você que não teria livro. Quero dizer que não teria livro na terra I'd tell you there wouldn't be a book on que earth caberia aos problemas que nós enfrentamos. that would fit the problems that we go through. Mas Deus nos escolheu antes deles. But God chose us before it. Antes deles existirem, Deus nos escolheu. Before the problems even existed, God chose us. Ele nunca se esqueceu de mim. And He has never forgotten E about Jeremias, no seu livro chamado Lamentações, us. And in His book called Lamentation, Jeremiah ele começa a fazer uma oração. starts praying. Eu não sei se você já fez esse tipo de oração. I don't know if you ever prayed this kind of Eu não sei se prayer. você já andou de um lado para o outro If you've been dentro da sua casa. walking from one side to the other in your Quando tudo home. dá errado. When everything goes wrong. Eu não sei se você acordou sem sono para dormir. I don't know if you wake up because you E couldn't andava de um sleep. lado para o outro, And you were pacing from one side to the other. clamando, chorando. Crying out, crying. Muitas vezes caindo no chão e gritando de dor. Many times falling to the ground and shouting in pain. Talvez no mesmo sentimento que Jeremias nos expressa nessa carta. Perhaps during that same Desse feeling livro. that Jeremiah has in this book. Eu não sei se você já andou dirigindo I don't know if you've ever drove e as lágrimas and the tears, caem nos seus olhos. they're just gonna fall from your eyes. E você começa a dizer: And you Deus, o start- que eu estou fazendo aqui? Saying, God, what am I doing here? Por que eu? Why me? Por que isso acontece comigo? Why is this happening to me? Mas o Senhor disse que o Senhor me escolheu. The Lord, you said you chose me. O Senhor me deu uma palavra. You gave me a word. E Jeremias, ele começa no capítulo 3 dizer: eu sou o homem que viu a aflição And Jeremiah starts chapter 2 saying, trazida pela vara da sua ira. I'm the man that saw the affliction that was brought Ele from the começa, rod of your wrath. irmãos, a expor o sentimento da sua alma. He starts to expose the feelings of his soul. E assim como Jeremias, milhões e milhões de pessoas ao redor da terra, And just like him, millions and millions of people around the earth, dia após dia, day after day, expressam essa dor. they express this pain. E o Evangelho, irmãos, ele nos ensina a suportar, And brothers, the gospel a teaches us to enfrentar essas endure, to batalhas. face these battles. Você não precisa de palavras You don't need words que vão trazer um determinado consolo, that are going to bring a certain Para level of sua alma. comfort to your soul. que muitas vezes vai ser passageiro. That many times will go by. Will Mas flee. você precisa ter coragem de enfrentar as suas dores, But you need courage to face your pain. coragem de superar os seus traumas. Courage to overcome your trauma. E ele começa a dizer And he da starts aflição saying, da sua alma. talking about the affliction of his soul. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem. You made my Quebrou os skin meus to go old. ossos. You broke my bones. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. You made me abide in darkness, just like those E who aqui many está um long homem que died. foi chamado por And Deus. this was a man that was called by God. Um homem que foi escolhido antes de ser gerado no ventre dos pais. A man that was chosen before he was even made in E the nós não his mother's estamos falando womb. de um homem qualquer. And we're not talking just about any Um man. homem chamado Jeremias, This man called Jeremiah, que Deus pediu a ele que não casasse. from whom God asked Ele not não to tinha uma marry. família. He didn't have a Então family. aqui está a oração de um homem que muitas vezes se sentiu sozinho, So here's the prayer from a sem man o that many times suporte felt de um alone, cônjuge, without the sem o support of a suporte de spouse, filhos. without the support of Porque children. Deus disse: eu te coloquei como profeta nas nações. Because God said, I placed you as a prophet over the E é nation. interessante que muitas pessoas querem exercer ministério, And it's interesting that many people want to go in ministry, mas você precisa avaliar but you need to evaluate. até que ponto você está disposto a cumprir o que Deus estabeleceu para a sua vida. To what point are you willing to fulfill what God has established in your life? Porque eu falo nessa manhã para muitos homens e mulheres que foram chamados por Deus, amém? Because this morning I'm talking to many E men que em who algum have been momento called da by sua God, história amen? você pensou em desistir de tudo. And then at some point you made the thought of giving up on Mas everything. Deus, Ele nunca se esqueceu de você. But God has never Deus forgotten nunca se about esqueceu you. de você. God never forgot you. E aí Jeremias, ele começa a abrir o coração para Deus. And then Jeremiah starts to open up his heart to God. E nesse texto, And in this text, muitas vezes nós pensamos que o profeta estava desviado. many times we think that the prophet went Mas astray. como é capaz um profeta, How could a prophet, e não é um profeta qualquer, and not just any prophet, quando Jesus perguntou o que os homens dizem a meu respeito, quem eles dizem que eu sou? when Jesus asked, who do men say that I am? Olha,
Alguns dizem que tu és o João Batista, Oh, some say you're John the outros Baptist. dizem que tu és Elias, Others say that you're Elijah. alguns falam que você é Jeremias, Others say that you're ou um dos Jeremiah. profetas. Or some of the O prophets. nome de Jeremias era tão respeitado na nação de Israel, His name was so respected in the nation of Israel que quando Jesus veio e fez os milagres que ele realizou, that when Jesus came and performed the miracles ele he foi did, comparado a Jeremias. he was compared to Imagina eu e Jeremiah. você ser comparado a um homem que fez o que Jeremias fez, sendo usado por Deus. Can you and I imagine to be Mas compared todo to a homem e man mulher that de did Deus, what Jeremiah did? chega um momento But every man and woman of God to a moment que literalmente, they get Bispo to a Daniel, moment that ele literally quer chutar o balde. they want to kick that bucket. Chutar o balde significa desistir de tudo. That's an expression to giving up. Ele foi contemporâneo de Daniel. He was a contemporary of Daniel, Ele surgiu logo no final do ministério do profeta Isaías. and he came about right at the end of the ministry of prophet Quando Isaiah. Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, When Nebuchadnezzar was king nessa of época os Babylon, assírios e os babilônicos eram as nações que dominavam a terra. that was the time that Syria and Babylon were the nations that would rule over Por the causa earth. da idolatria que se instalou em Judá e em Israel, And because of the idolatry that Jeremias came foi o about homem in que Deus Judah, levantou Jeremiah was the man that para God raised confrontar os reis, to confront the kings, para confrontar aqueles que Deus levantou. to confront those that God raised. Imagina você ser levantado para confrontar reis, Can you imagine yourself para being confrontar raised líderes, to confront para leaders, confrontar kings, governantes. rulers? Jeremias não era uma pessoa que era bem vista Jeremiah was not someone that was well seen, na época, nem pelos seus compatriotas, not even from his fellow porque ele era uma voz Israelis, profética. because he was a prophetic E ele voice. dizia: ó, Deus vai trazer juízo sobre Judá. And he said, God's Se gonna você bring não se judgment over converter, Judah. If you do not Deus convert, vai nos fazer cativos. God is going to make us captives. Nós vamos morrer, nossos filhos vão We're morrer. going to die, our children will Mas die. os reis, eles achavam que era loucura. But the kings thought he was Assim crazy. como todo profeta, todo mundo acha que profeta é doido, né? Like everyone thinks that every prophet is Começa a crazy. surgir alguns profetas, as pessoas falam: aí, mais um Yeah, another doido. prophet comes up and then people are like, oh, another Nunca crazy duvide, irmão, one. do que Deus diz, do que Deus está falando. Never doubt, brothers, of what God is saying. Jeremias, ele passou a sua infância, a sua juventude, And Jeremiah spent his childhood and his youth years vendo tudo que a nação dele estava fazendo, para que caminho eles estavam indo. seeing everything that his nation was doing, the way they were going towards. E de repente ele começa a ser perseguido. And suddenly he starts being persecuted. E ele disse que Jerusalém ia ser invadida, ia ser sitiada. And he said that Jerusalem will be besieged and will be Ele não foi invaded. levado cativo para a Babilônia He wasn't taken as a captive to Babylon por Nabucodonosor. by Nebuchadnezzar. Nabucodonosor queria pegar os príncipes, Nebuchadnezzar wanted the os de princes, família real, the ones in the royal e family, levar para a Babilônia. and take them E o to projeto Babylon. era durante 3 anos And the projects for the ensinar 3 toda a years, cultura da Babilônia para eles. teach them all the culture of Então Babylon. a história que vocês conhecem é a de Daniel, So the story that you know is Azarias, Azariah, Misael Misael, e Ananias. and Ananiah, E também são conhecidos como Daniel, also known as Sadraque, Daniel, Mesaque Shadrach, e Abednego. and Abednego. Aqueles mesmos que não se dobraram The same ones that did not bow à cultura babilônica to the culture of e foram Babylon jogados na fornalha ardente. and were sent to the furnace. O rei da Babilônia, ele queria que em 3 anos eles se tornassem babilônicos. The king of Babylon Mas wanted você them conhece a in 3 história. years to become Babylons. But Eles you não know se the story. corromperam, They did not corrupt. eles continuaram servindo a Deus, They kept on serving God, mesmo sendo levados cativos para outra nação. even though they were taken as E captives to Jeremias, another ele nation. fica ali em Jerusalém, But Jeremiah stays in Jerusalem. mas logo depois ele decide ir. And soon after E he ele decides vai to lá go. para a Babilônia. And he goes to Babylon. Se você gosta de história e ler, And if you você like vai ver que history and ele reading, passa o resto dos seus dias lá, you're gonna see profetizando that he spends the rest e of his dizendo: life assim there, diz o Senhor, prophesying, saying, assim so diz o says the Senhor, Lord. assim diz o So Senhor. says the Lord. E aí quando ele começa a se lamentar, And then when he starts lamenting, a gente fica preocupado com essa oração, we get concerned with this prayer. porque ele fala: lembra-me da minha aflição, no verso 19, Because in verse 19 he do meu says, delírio, I remember da my minha delusion, my amargura, affliction, my do meu bitterness, pesar. and my grieving. Lembro-me bem disso, I remember that e well. a minha alma desfalece And my soul falls dentro de mim. inside of me. Todavia, But still, aí as coisas começam a mudar quando nós começamos a ler o verso 21. but things have Lembro-me changed. também But do this que I call to pode me mind dar esperança. for what brings me hope.
E nessa manhã, And this morning, Deus quer que você traga à sua memória God wants you to bring to your aquilo que memory pode te dar esperança. what can bring you hope. Como nós podemos manter a fé em momentos difíceis? How can we keep faith during hard times? A nossa mente ela tem dois processos fundamentais. Our mind has two foundational processes. O primeiro é a memória, First of it is que memory, trata do nosso passado. that is going to treat with our E o past. segundo é a imaginação. The second one is A imaginação ela trata do nosso futuro. Imagination presumes our future. Então a memória trata do nosso So passado. memory is treating with our A past. imaginação trata do nosso And futuro. imagination treats Então with isso our significa future. So that means que o nosso futuro that our future ele é construído is built com dados do nosso passado. with data from our past. O nosso futuro é construído Our future is com built dados with data do nosso passado. from our past. Por isso que todo ser humano que enfrenta dificuldades e lutas, That is why every human being that enfrenta goes through traumas, struggles and trauma, ele tem muita dificuldade de viver ou planejar o futuro. they have a very hard time planning Porque their a future. memória dele está cheia, repleta Because their memory is filled de dados errados. with wrong data. Então, tudo fica arquivado na memória. So everything is archived in your memory. E eu quero dizer para você nessa manhã And I want to tell you this que morning Deus ele quer aumentar a capacidade da sua memória. that God wants to increase the capacity of Deus your vai fazer um memory. download espiritual. Você crê nisso? God is going to do a spiritual download. Do you Porque eu sou believe da that? época que o computador era 286. Because I'm from the time of the Quantos se lembram aí 286 do computers. 286 megabytes? How many remember that? Hoje tem o quê? 286 megabytes. Hoje tem gigabytes. Now it's Hoje tem terabytes. Só que tem gente que a memória ela está tão presa ao passado que ainda está no 286. But some people's memory is just so capped in the past that E they're Deus still in the quer 286. descarregar algo novo. But God wants Por isso to que unload Paulo em something Romanos new. 12, That's why Paul ele diz in que Romans você precisa 12 renovar a sua mente says that you need to renew your para mind entender a boa, agradável e perfeita to vontade de understand Deus. the good, pleasant, and perfect will of God. Um pensamento ele não pode ser apagado, A certo? thought cannot be erased, O right? pensamento não pode ser deletado, A thought cannot be deleted, mas ele pode ser substituído. but it can be substituted. Quem trabalha com informática aí sabe que você tem muitas pastas dentro do seu Those who computador. work with computers know that you have many Você folders tem in your muitas computer, informações, many info. algumas você não se lembra que elas existem. Some you don't even remember Mas they're quando there. você precisa, você aciona a pasta But when you need, you e just você find acessa that o folder arquivo. and you access E nessa the manhã file. Deus quer que você comece a aumentar a capacidade da sua memória, And this morning, God para wants que you to você start comece a increasing acessar the arquivos capacity que já of your foram memory liberados antes de você nascer. so that you can access archives that have been liberated Porque a before sua you've been história já born. foi escrita antes de você nascer. Quantos estão comigo aqui? Because your story was written before you were born. A nossa mente ela é limitada. Our minds are limited. Mas Jeremias capítulo 29 diz que eu é quem sei But Jeremiah chapter 29 os says, pensamentos I am que the one who tenho know a vosso the respeito. thoughts that I have E about são you. pensamentos de paz, And those are thoughts of peace. pensamentos de te dar um futuro, Thoughts to give you a pensamentos future, de te prosperar. of prospering you. Então, uma palavra que me chama a atenção So a word that catches my é eye quando Jeremias diz: is when Jeremiah says, eu quero trazer à memória I want to bring to my aquilo que mind me pode dar esperança. what can Então, give me hope. trazer é uma ação. So bringing is an action. Trazer à memória só você pode fazer To isso. bring to your memory is Eu only posso something orar that com you only você. can do. I can pray with you. Posso abençoar você. I can bless you. Podemos até ungir We você. can even anoint you. Mas só você pode trazer à memória. But you're the only one that can O que bring pode to dar your memory esperança. what can give you Porque hope. trazer é uma ação pessoal. Because bringing is a personal É uma ação action. que exige de você um comportamento It's something that demands from you a de estar behavior disposto of being a willing trazer to bring para sua mente to your mind aquilo que pode te dar what esperança. can bring you hope. Pastor, como nós podemos manter a fé em momentos difíceis? So Pastor, how can we keep the faith during the A hard primeira times? forma de você manter a fé em momentos difíceis: First thing that you can do, lembre-se das orações respondidas. remember the prayers that were answered. A primeira forma de você manter a fé em momentos difíceis First form that you can keep é the faith lembrar in hard times das orações respondidas. is to remember the prayers that were Você já answered. percebeu que muitos perderam a esperança Have you noticed that many have lost their hope porque esqueceram do que Deus já fez ao seu favor? because they forgot what God has done Estão in their tão favor? preocupados em receber algo de Deus They're so worried about receiving que something se from esquecem God that they forget daquilo que Deus já fez ao seu favor. what God has already done in your Nós favor. ficamos tão focados no futuro We're just so focused in the future que esquecemos that we de trazer à forget memória to bring to your memory as coisas que Deus já fez por nós, the things that God has already as done for us. orações que nós
fizemos, the prayers that we assim como prayed, essa que Jeremias fez, just like this one that Jeremiah did, você precisa se lembrar you need to remember das orações the prayers respondidas. that were answered. Você precisa lembrar. You need to remember it. Você pode focar You can focus nas promessas, in the promises no que Deus disse que iria fazer, and what God said He would do, mas você precisa lembrar das orações respondidas. but you need to remember the Muitos prayers se that were esqueceram answered. dos milagres Many have forgotten about the que Deus já miracles fez, that God has already done, dos livramentos que Deus the fez. deliverances that God Você has precisa done. reconstruir a sua memória You need to rebuild your para memory voltar a ter esperança. to go back to having hope. E esperança significa esperar com fé. And hope means you wait in faith. É um ato de esperar com fé. It's the act of faithfully waiting. Não é só esperar, It's not just é waiting. ter certeza It's to have the de assurance que algo vai acontecer. that something will Lembre-se happen. que Deus nunca se esqueceu de você. Remember that God has never forgotten about you. Quantos aqui How many tiveram here orações respondidas? have had prayers that were answered? Isso, Yeah, praticamente 100%. 100% pretty much. Tiveram orações respondidas. Have prayers that were Então answered. lembre-se So remember das orações que Deus respondeu a seu favor. the prayers that God has answered in your favor. Quando as coisas diziam o contrário para você. When things were telling you otherwise. Quando já não tinha mais expectativa When there was no more expectation ou esperança no seu or coração. hope in your heart. Talvez você dobrou os seus joelhos. Perhaps you bent Ou your talvez você knees, deitou no chão. or you laid on the Ou ground. talvez dormindo, deitado na sua Or cama. perhaps asleep, laying in Talvez your bed. dirigindo. Perhaps driving. Você fez uma oração. You prayed, E Deus te respondeu. and God answered you. Mas assim como Deus havia respondido muitas orações de Jeremias, But just like God had answered many a alma prayers dele of estava Jeremiah, angustiada. his soul was Ele anguished. estava He desesperado. was desperate. E ele começa a fazer uma oração. And he starts praying. E ele até diz: talvez o Senhor nem vai ouvir a minha oração. And he even says, perhaps you won't even hear my E prayer. quando ele começa And when he starts a entender to understand que Deus havia o chamado, that God had called him, Deus havia dado um ministério para ele, God had given him a Deus havia o ministry, chamado como profeta para as nações, God had raised him as a prophet over the nations, ele começou a trazer à memória he started bringing to his mind aquilo que podia dar esperança what could give him para hope. ele. E aí ele começa a dizer: eu lembro da minha aflição, do meu delírio, And he started saying, I remember my da affliction, amargura my e do meu delusion, pesar. my bitterness and my Lembro-me sorrow. bem disso tudo. I remember A that minha alma all too well. desfalece dentro de mim. And my soul Todavia, is scared for the peace. However, Lembro-me também I also do que remember pode me dar esperança. of what can bring me hope. Não é pecado você lembrar das coisas ruins que está acontecendo. It's not a sin for you to remember the bad Não é things that are pecado happening. você fazer uma oração It's not a sin for reclamando you to ou dizendo para Deus: olha, pray, Senhor, complaining or telling God, look, eu Lord, sou objeto de riso, todos zombam de mim. everyone is making a mock out of me. Você só não pode se esquecer You just cannot de forget trazer à memória o que pode dar esperança. of bringing to your mind Então what can lembre-se give das you hope. orações So remember que the Deus prayers respondeu that God has answered a seu favor. in your favor. A segunda coisa que eu posso fazer para manter minha fé em tempos difíceis Second thing that I can do to keep my faith é in contar hard para as times, gerações futuras a minha história. you should tell the future generations my story. Você precisa compartilhar com seus filhos a sua história. You need to share your story with your children. Eu conheço pais e mães que não querem ou escondem dos filhos as dificuldades que estão vivendo. I know parents that O seu hide from filho their children precisa the saber hard times that they're going through. Your que children must você é know um ser humano that you're a human being. e que às vezes você vai passar por momentos And difíceis. that sometimes you're going to go through hard Tem pai que things. quer esconder a situação para os filhos. There are parents that want to hide Chega the para o seu situation from filho their e kids. fala para ele: olha, filho, Turn to your esse kid and mês tell nós them, estamos com look, dificuldade para this pagar o month, aluguel, we're not, porque o we're papai having a está hard time trabalhando paying rent, muito, 'cause daddy's working a mas lot, ele não está recebendo aquilo que ele gostaria. but he's not making the amount of money he Porque aí o would seu want. filho começa a espernear, 'Cause then your child a starts to chorar, complain and cry, a reclamar. and just Ah, eu throw a quero, tantrum. I want eu this, quero. I want this. Ah, por que que o senhor não me leva em tal lugar? Why don't you take me Por to que que that o senhor não place? compra isso? Why don't you buy this? Você precisa manter a sua fé em tempos You difíceis, need to keep your faith during hard times. contando para as suas gerações. By telling your generation história. your story. As minhas filhas, elas sabem
My daughters know da nossa história. our story. Elas sabem de onde eu nasci. They know where I came from. Elas sabem como eu nasci. They know how I was born. Elas sabem a dificuldade que os meus pais, que tinham 11 filhos, enfrentaram. They know the hard times that my parents that had 11 kids faced. Hoje eu amo café. Now I love coffee. E todos os ambientes que eu compartilho, seja na minha casa, no prédio da igreja, tem uma maquininha de café. And every environment that I go Aleluia. to has a coffee machine. E você sabe por quê? And do you know why? Porque na minha casa não tinha café. Because in my house there was no coffee. A minha mãe fervia água com açúcar. My mother would Para nós boil bebermos de manhã. water with sugar so we would drink it. E nenhum dos meus irmãos reclamava. And none of my siblings would complain. Dificilmente tinha um pão There would hardly be any bread para comer de manhã. to eat in the morning. Às vezes tinha uma banana verde cozida, Perhaps there was some banana ou that um was tacho de inhame. cooked. Essa geração não sabe o que é inhame. Se falar que inhame para eles, eles não sabem. Inhame. Não sabe. Você precisa ensinar para o seu filho o que é inhame. You need to teach the vegetables to O your que é children. banana verde cozida no tacho de água fervendo para tomar com água. You need to teach água your quente kids com what it açúcar. means to cook some bananas. Então essa geração ela quer muita comodidade. Por isso eles não conseguem trazer a memória, pastor Tiago. So this generation wants a lot of O que comfort. pode dar esperança para That's why eles. they cannot bring to their memory what Porque brings quando them eu olho hope. para trás So because e when I vejo a look dificuldade back, que a minha família enfrentou, and I see the hard times that my que family eu faced, enfrentei, that I did, e poder estar nos Estados Unidos, and to be able to be in the United States, South Florida, sul da Flórida, Boca Raton. Boca Raton, Oh my God. meu Deus, Você não está entendendo? you're not getting it, Porque você não conhece Greenville. because you don't know Vila Verde, Você não conhece Vila Verde? you don't know Greenville, Não. no, E você está reclamando. and you're complaining, Dormíamos no chão, you slept in the floor, on the em cima floor, de esteiras feitas de palha. on the straw made, like, E você está reclamando porque mora apenas num apartamento de um quarto, and you're complaining because you live in a one-bedroom com apartment, ar-condicionado, with AC, full kitchen, uma cozinha completa, cozinha completa. full kitchen, Ah, mas ah, meu Deus, está reclamando. you're complaining, Você precisa trazer a memória you need to bring to your o que memory pode dar esperança. what can give you hope. Então você precisa contar So you need to tell para as gerações. to the generations. Você pavimentou um caminho. You paved the way. Você abriu, irmãos, você destruiu matas inteiras para que eles pudessem hoje andar de patinete, You opened up the whole wood so that they could now just andar stroll de through moto, andar de it. carro. In their bikes or riding in the car. Nós andamos milhas e milhas a pé. We walked for miles and miles. Eu lembro quando eu era criança, eu ia visitar meus tios. I remember when I was a child, I would visit my Nós uncles. andávamos 5 horas We walked for 5 hours a pé, by foot, estrada de chão. on the floor. Hoje, para vir à igreja, é 15 minutos de carro, Now aleluia. to come to church is a 15-minute Ah, mas drive. é muito longe. Oh, but it's very far. É. Yes. Vou orar para Deus tirar o seu carro, irmão, para você ter que andar a And I pé. pray for God to take É. your car away so that you have Aí to você walk. vai trazer à memória o que pode te dar esperança. Then you're going to bring to É. memory what can give you hope. Tá reclamando do carro 2020? You're complaining of your 2020 Porque car viu o irmão ali chegar com o Mercedes. because you saw a brother arrive with a É porque você não Mercedes, sabe o custo que é para ter o Mercedes, but irmão. you don't know the cost you own a Mercedes. É melhor você ter o Corolla mesmo aí. It's best to keep Até your Deus Corolla te dá a condição de manter o Mercedes. until God gives Porque you não é barato condition so manter you uma don't Escalade, não, keep your irmão. Escalade or a Mercedes. Um dia o irmão falou, pastor, você sonha em ter um avião? Someday the brother asked, Pastor, do Eu you falei, dream about irmãos, owning a plane? Antes de sonhar em ter um avião, eu sonho com a manutenção do avião. Before I dream with that, I dream with its maintenance. Porque é caro ter um It's avião. expensive owning a plane. Mais barato eu pagar um private jet. It's cheaper to pay for Aleluia. a private jet. Amém? Amen? Estou dizendo que você não possa ter. Não I'm limita not saying Deus, you irmão. cannot Não own it, limita okay? Do not Deus. limit God. Mas você, uma forma de você manter a sua fé em momentos difíceis é contar para os seus filhos. Senta com eles. But a way to keep your faith during hard times is just sit down A with your geladeira children está and tell cheia, eles them. abrem e digam, não tem nada para comer. The fridge is full. They open up and say, there's nothing to eat. Lá em casa não faziam isso, né? Porque At conheciam a home, they história. wouldn't do that because they knew the story. É. Conheciam a história. They knew the story. Então você não pode deixar os seus filhos à parte das lutas, das dificuldades.
So you cannot put your children Está away from the aplicando para struggles and visto difficulties. nos Estados Unidos. You're applying for this visa in the Senta United com seus States. filhos. Sit with your children. Filhos, está difícil, mas nós vamos orar juntos. Children, it's hard. Porque but você we're está gonna pray trabalhando para o together. futuro deles e eles não estão nem aí Because para you're você. working for their future and they don't even care. Você acorda cedo, chega tarde em casa, You wake up early and you get home late. trabalhando para juntar o dinheiro para pagar o processo da imigração, que é Working to put caro. together the money for your immigration process because Mas that's os seus filhos não expensive. estão nem aí para você. But your children don't even care about you. Não estão nem aí. They don't care. Você devia sentar com eles e falar, olha aqui, filho, ó, You should sit down with them and tell them, look, é caro. it's expensive. E o seu futuro está incluído nesse And processo. your future is included in this. Amém? Amen? Não esconda, queridos, das Don't pessoas que hide. estão à sua volta, Beloved, from the people as suas around you, dificuldades. your hard Isso vai ajudar times. você a manter a fé em momentos difíceis. That's going to help you keep the faith during hard times. Terceira e última coisa que vai nos fazer manter a fé em momentos difíceis. Third and last thing that's going to make us keep the faith during hard Lembre-se que times. Jesus morreu por você Remember that Jesus died for e you te fez uma promessa. and made you a promise. Em João 14 ele disse, eu vou preparar-vos lugar. In John 14, he says, I will prepare you a Eu place. vou, mas vocês não vão estar sós. I'll go, but you're not going to be Eu vou alone. deixar outro consolador, I'm going to leave the comfort o with Espírito you, Santo. the Holy Spirit, E ele estará com vocês and he will be with you para todo o sempre. forever. Quando você achar que não tem mais saída, lembre-se que o Espírito Santo está com você. When you think there's no way out, remember the Holy Spirit is with Aleluia! you. Hallelujah. Jesus fez uma promessa Jesus made a promise, e o Espírito Santo está and the Holy conosco. Spirit is with us. Você não está só. You are not alone. Você precisa lembrar disso. You need to remember that. Manter a fé em momentos difíceis nem sempre é fácil. Keeping the faith during hard times is not always easy. Mas quando você lembra das orações que Deus respondeu a seu favor, But when we remember the prayers that God has se answered você in your favor, compartilhar para as suas gerações if you share with your a sua generations história your story, e lembrar que o Espírito Santo habita em você and remember that the Holy Spirit e lives te in fez you uma promessa, and made you a promise, você vai superar essa crise. you're going to overcome this crisis. Você vai se levantar. You're going to rise up. E é por isso que Jeremias, o final, And that's why in os the end, versículos finais, the final verse of Jeremiah ele diz: says, graças ao grande amor do Senhor, versículo 22, on verse 22, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Versículo 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar It is tranquilo to wait quietly pela salvação do Senhor. for the salvation of the Lord. Diga para alguém, fica tranquilo. Tell someone, be at ease, be calm. Deus nunca se esqueceu de você. God has never forgotten about you. Ele nunca se esqueceu de você. He never forgot you. Eu quero orar com você nessa manhã. I want to pray with you this morning. Se você puder fechar os seus olhos por um momento. You can close your eyes for a moment. E nessa manhã eu falo para pessoas que já enfrentaram crises And difíceis. this morning I'm talking to people who have faced hard crises, Ou para pessoas que estão enfrentando. or for people who are facing them right now. Talvez você não enfrentou, não está enfrentando. Perhaps you haven't faced and Mas you're pode not ser doing que em algum now. momento uma crise bata na sua porta. But maybe at some point a crisis is going to knock on your E door. você precisa trazer à memória And you need to bring to your memory aquilo que pode te dar esperança. what can give you hope. Tem um hino que diz, sou feliz, There's a song that says, Com I am Jesus. happy with Jesus. sou feliz. I am happy. Jeremias, ele foi chamado por Deus, e ser chamado por Deus inclui Jeremiah was called by God, and being called by e God negar a includes si mesmo, denying yourself pegar a sua cruz Taking up e your seguir cross. Jesus. and following Jesus. Durante a trajetória de Jesus, During Jesus' trajectory em rumo ao Gólgota, ele estava carregando a cruz. to the Golgotha, he was E a Bíblia carrying diz the que tinha um homem cross. chamado Simão, And the Bible says there was que a man estava called por Simon ali. that was around. e os soldados And the soldiers pediram para Simão carregar a cruz junto com Jesus. asked Simon to help Quero Jesus dizer para carry the você que, cross. mesmo que você esteja seguindo Jesus de longe, vai ter um momento que você vai ser preciso você carregar a cruz. I'm going to tell that even if you're following Jesus from afar, at Não some tem point como you're gonna você have to observar carry the cross. Jesus e não carregar a cruz. There's no way for you to Negar a watch si Jesus mesmo. and not carry the cross. Deny yourself.
E Deus, essa semana, falou muito comigo sobre isso. And during this week, God really spoke to me E about talvez this. tenha apenas uma pessoa aqui nessa manhã que precisava ouvir essa And palavra. perhaps only one person here this morning needed to hear this word. Talvez você está com a alma amargurada, querendo desistir, Perhaps your soul is bitter and you want to give up. achando que Deus esqueceu do processo que está lá sendo avaliado pela imigração, Think that God has forgotten que about Ele the process esqueceu being da sua evaluated. crise no casamento, Or He forgot your marital crisis. que Ele esqueceu que você está lutando para que o seu filho Or that He forgot that entenda o propósito de Deus para a vida dele. for your children, that you're fighting so your children Mas will nessa understand manhã, God's Deus me purpose. trouxe aqui para dizer para você, olha, Ele não se esqueceu de você. But this morning, God brought me here to tell you, He Você has pode not ficar de forgotten pé no about seu you. lugar. You may stand on your feet right now. Aleluia. Aleluia, Jesus.